Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo nossa amiga Beth, que veio passar o tema da noite, Proclamação da República. Olha, meus amigos, eu vou dizer uma coisa: os temas são muito diferenciados, mas posso garantir para vocês que os temas que nós colocamos, que são diferenciados, têm a visão espírita no meio. Sabe por quê, pessoal? Porque a gente quer que seja abordado todos os temas diferentes, porque são importantes, não para a gente ficar só no evangelho, que também é importante, mas para a gente ter temas importantes. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte: nós estamos com uma campanha. Quem puder colaborar, cestas básicas, ou um item que está aparecendo no vídeo, ou compartilhar esse vídeo para quem puder nos ajudar. Enfim, artigos para o bazar, roupas e calçados. Bom, a assistência, gestantes e necessitados precisam de fraldas, o PLGG, local e horário para doações. Bom, de segunda e quarta, das 19 às 21 horas. Sexta, das 13 às 15 horas, lá na Casa Espírita de Garmon, na Rua Bolívia, 717, Parque das Nações Santo André. Juntos fazemos a diferença. Bom, então, é com você, amiga Beth. Obrigado. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Primeiramente, elevemos o nosso pensamento ao mais alto, a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, pedindo a eles que estejam aqui conosco, nos inspirando, nos amparando, para que possamos entender da melhor forma possível os ensinamentos da doutrina espírita. Que assim seja. Então, hoje é 15 de novembro, né? Então, é dia em que se comemora a proclamação da República do Brasil. E aqui, o que nós trouxemos tem por base o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um livro histórico e que traz fatos da terra aqui do Brasil e do plano espiritual, psicografado por Chico Xavier, e de autoria de Humberto de Campos. Humberto de Campos foi jornalista enquanto era encarnado. E aí, depois que desencarnou, ele nem acreditava, sabe, que, que existisse vida após a morte. Depois que ele desencarnou, ele veio pela, né, psicografia de Chico Xavier trazer muitas notícias do lado de lá, muitas reportagens. Esse livro vale a pena ler. Então, conta Humberto de Campos que, no final do século XIX, os brasileiros achavam que a monarquia era, ou deveria ser, a derradeira recordação da influência portuguesa. E a república seria a fórmula de governo compatível com a evolução do país e com a composição cultural, né, dos brasileiros. E a lei do dia 13 de maio, né, que libertou os escravos, diz Humberto de Campos, feriu todas as classes conservadoras, aquelas que queriam manter a monarquia. Nos anos de 1888 e 1889, assinalaram, no entanto, os últimos tempos do único império que ainda existia nas Américas, né? E escreve Humberto de Campos, por toda parte, em todos os ambientes civis e militares, acendiam-se os fachos do idealismo republicano sobre o palio de generosidade da coroa, porque Dom Pedro II, né, o monarca, ele era uma pessoa muito generosa, muito bondosa. Por isso que Humberto de Campos fala, né? Então, surgiu todo esse idealismo da proclamação da República e Dom Pedro II continuava tranquilo, em paz, generoso. E no mundo invisível, então, né, por essa época, Jesus reuniu as falanges de Israel,
Ismael, o protetor espiritual do nosso país. E olha aqui a fala de Jesus transcrita por Humberto de Campos. Irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança a sua maioridade é a responsável, legítima e direta por todos os atos comuns que pratica no concerto dos povos do planeta. Necessário é separemos agora o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. Então, até então, né, o Brasil não estava na sua maioridade cultural, política, e por isso a espiritualidade estava sempre mais atenta, mais vigilante, mais cuidadosa, e aqui Jesus fala. O Brasil atingiu, né, no século XIX, a sua maioridade cultural, e a partir de então não teria tanto, né, tão de perto a vigilância, né, do plano espiritual. E continua Jesus. À maneira dos indivíduos, as pátrias têm, igualmente, direito à mais ampla liberdade de ação, uma vez atingido o plano dos seus raciocínios próprios. É que nem a gente, quando a gente é criança, a gente precisa de muita proteção, à medida em que vai crescendo, vai adquirindo cada vez mais liberdade, e já não precisa de tanta proteção dos adultos. E aqui Humberto de Jesus, né, faz essa comparação. E continuando a fala do mestre de Nazaré. Acompanharemos indiretamente o Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jorradas a mãos cheias, né, assim, um monte, né, a fim de que seu povo generoso e fraternal possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas da civilização, em um livro de ouro dos progressos do mundo. A proclamação da República há de fazer-se sem derramamento de sangue. Doravante, o Brasil político será entregue à sua própria responsabilidade. As transições serão livres de sectarismo. De agora em diante, o Brasil será nosso precioso patrimônio. Articularemos todas as possibilidades e energias em favor do Evangelho no país inteiro. Os esforços nas instituições estão mais ou menos encerrados, quer dizer, é toda aquela proteção da espiritualidade sobre as instituições brasileiras já estavam encerradas. E aí, continua dizendo Jesus, né? Mas, né, os esforços estão encerrados. No entanto, as instituições irão conservar e desenvolver a melhor parte, né? Espiritualizando essas mesmas instituições. E as falanges do infinito, sob bondosas determinações de Jesus, prepararam o último acontecimento político. Qual foi esse acontecimento político? Todas as cidades fizeram propagandas abertas das ideias republicanas. Os espíritos mais eminentes do Brasil, né, os mais cultos, prepararam o grande acontecimento com ideias, escreve Humberto de Campos, positivistas para que as instituições não pecassem pelos excessos da paixão dos sectarismos religiosos. O que significa isso? Então, aqui, ele fala das ideias positivistas. A Revolução Francesa, né, que tinha acontecido no fim do século XVIII, rompeu com a Igreja e abriu caminhos do desenvolvimento do iluminismo.
O iluminismo é um movimento cultural, filosófico, que busca romper com os paradigmas religiosos, com os dogmas religiosos, em especial os judaico-cristãos, para dar prevalência à ciência, para dar mais importância à ciência, como se entende ciência hoje em dia, né? Através da crítica, da autocrítica. E o principal, tudo isso, né? Essa Revolução Francesa, que abriu caminho para o iluminismo, foi o principal fator que iluminou politicamente o mundo todo, né? O mundo, a partir de então, chegando aqui no Brasil. Então, os republicanos aqui no Brasil tinham como influência os liberais, aqueles que queriam a mudança do regime de governo, né? E eles estavam identificados com essa nascente sociologia positivista que foi elaborada por Augusto, o filósofo Augusto Comte, né? E isso causou a quebra do domínio político da Igreja no Brasil, e é o que Humberto de Campos também escreve, para que não houvesse sectarismos religiosos. O que prega o positivismo? O amor como princípio ligado à liberdade, igualdade, fraternidade, lá da Revolução Francesa, a ordem como meio, né, tem a ver com as leis naturais da sociedade, e o progresso como fim, que é a saída da sociedade do estágio religioso, aquela religião, né, primitiva, para o estágio metafísico e do estágio metafísico para o estágio científico, segundo o positivismo de Augusto Comte. E os religiosos eram, né, os conservadores, eles eram os monarquistas. E houve uma fragmentação aqui no Brasil, na época da proclamação da República, da Igreja Católica, em vários grupos. E aqui, então, é o que Humberto de Campos fala, essa transição na política do Brasil, né? Houve uma reorganização da ação católica no Brasil. Bom, no dia 15 de novembro de 1889, com a bandeira do novo regime, né? Várias personalidades muito eminentes se mobilizaram. Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Lopes Trovão, Cerzedelo Correia, Rui Barbosa, e toda uma pleiade de intelectuais, homens cultos e vigorosos nesse idealismo, né? E tá cheio de nome, né? De ruas, desses grandes personagens da história do Brasil. E o Marechal Deodoro da Fonseca, enfim, proclamou, no Rio de Janeiro, a República dos Estados Unidos do Brasil. Vamos aqui para Humberto de Campos, ele falando de Dom Pedro II. Escreve Humberto: o grande imperador, que é Dom Pedro II, recebeu a notícia da proclamação da República com amarga surpresa, porque Deodoro, Marechal Deodoro, que proclamou a República, era amigo íntimo do imperador. E escreve Humberto de Campos, mas a verdade era que todos os republicanos eram amigos íntimos do imperador, porque o imperador trouxe para o Brasil a cultura e a liberdade. Mas os instantes de surpresa, né, foram para Dom Pedro II, foram rápidos. Dom Pedro II até repeliu todas as orientações de reação, né? Então, os portugueses, né? Vamos reagir, né? Vamos impedir a proclamação, mas Dom Pedro II, ele não aceitou essas orientações. Escreve Humberto de Campos: confortado pelas luzes do alto, que não o abandonaram em toda a vida. Olha como Dom Pedro II é um espírito iluminado, né? Dom Pedro II não permitiu que se derramasse uma
uma gota de sangue dos brasileiros no imprevisto acontecimento, que para ele foi uma surpresa, né? Dom Pedro II, então, preparou rapidamente a sua retirada com a família imperial para a Europa, obedecendo às imposições dos revolucionários, e com lágrimas nos olhos, ele até rejeitou elevadas somas de dinheiro que o Tesouro Nacional lhe ofereceu. Ele aceitou somente um travesseiro de terra do Brasil, né? Ele queria, quando fosse enterrado, deitar num travesseiro cheio de terras do Brasil. E Dom Pedro II declarou: em suma, estou satisfeito. Fiz a minha carta de alforria, agora posso ir aonde quiser. E no Brasil seriam continuadas, né, pelas forças militares as tradições de Dom Pedro II, de amor, de liberdade, né, que depois foram entregues aos grandes presidentes paulistas. E Dom Pedro II teve reconhecida a sua superioridade espiritual, tanto pelos brasileiros como pelos povos das outras nações. E segue Humberto de Campos. Após a independência do Brasil, estamos voltando aqui para saber quem foi Dom Pedro II. Então, aqui ele vai dizer, né, desde a infância, vai contar desde a infância de Dom Pedro II. Então, após a independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, Jesus designou o espírito de Longinos para reencarnar no Brasil e ter como missão realizar um governo que resultasse em progresso, inclusive moral, acompanhado de justiça, em especial aos menos favorecidos. Então, Jesus diz a Longinos, antes de reencarnar, que seria Dom Pedro II, né? Jesus diz para ele: ampara os fracos e os desvalidos, corrige as leis despóticas e inaugura um novo período de progresso moral para o povo das terras do Cruzeiro. O Brasil é chamado de Terra do Cruzeiro, porque, né, tem, inclusive, na bandeira o Cruzeiro do Sul, porque nos céus do Brasil vê-se a constelação do Cruzeiro do Sul. Então, no dia 2 de dezembro de 1825, Longinos, o espírito Longinos, reencarnou como filho da dona Leopoldina, né, e a esposa de Dom Pedro I. E ele foi o herdeiro do império de Dom Pedro I. Quando ele tinha 6 anos, né, Dom Pedro I teve que voltar para Portugal e Dom Pedro II ficou aqui no Brasil. Aos 15 anos, olha, imagina, ele tinha 15 anos, ele começou a governar o Brasil com 15 anos, iniciando o segundo reinado. E ele, escreve Humberto de Campos, ele era, né, e continua sendo, né, muito culto, muito bem preparado para governar. Ele era um verdadeiro mecenas das artes e das ciências, né? Então ele assim promovia o desenvolvimento das artes e das ciências. Ele trouxe ao Brasil tudo que era avanço nas nações de primeiro mundo. E ao iniciar seu governo, havia 92% de analfabetos aqui, né, no nosso país. Quando ele terminou o governo, essa porcentagem de 92% de analfabetos caiu para 56%. Isso porque ele deu um grande incentivo para a educação, para a construção de escolas, de faculdades. Ele era poliglota, imagina que ele falava fluentemente 17 línguas. Já pensou? Falar fluentemente 17 idiomas? E ele também é considerado um filósofo, um visionário, assim, né? Com ideias maravilhosas, imaginação fértil, né? E, no entanto, ele era uma pessoa muito simples, ele era muito bondoso, muito generoso.
O seu reinado foi considerado, ou é considerado, um dos períodos mais próximos, mais iluminados da história do Brasil. Foram 58 anos de reinado. Ele deu liberdade de expressão para, né, para todos, e liberdade de imprensa, e inclusive liberdade de prática aos espíritas, né? Estavam começando a surgir no Brasil o espiritismo. Eu li, mas não sei se é fonte confiável, que um dos filhos de Dom Pedro II tinha esquizofrenia. Então, ele tinha contato direto com Allan Kardec e com Sigmund Freud, para cuidar né, dessa criança. Inclusive, era um caso de obsessão, e a criança ficou bem, ficou boa. Mas isso eu li, mas não sei se é uma fonte confiável. Fica só aí, né? Como curiosidade para quem quiser pesquisar. Bom, e aí o espiritismo estava começando a chegar no Brasil, quando Dom Pedro II era imperador. Algumas figuras do movimento republicano, né, algumas pessoas que lutaram pela República, pela proclamação da República, simpatizavam com o espiritismo. Joaquim Saldanha Marinho, ele foi um influente advogado político e grão-mestre da maçonaria. Né? A maçonaria lutou pela proclamação da República do Brasil. Outro simpatizante da doutrina espírita foi Quintino Bocaiúva, que foi ministro do governo provisório da República. E Manuel de Araújo Porto Alegre, ele era espírita, e ele realizou sessões de psicografia em Paris. Castro Alves, o grande poeta, ele pretendia escrever uma obra espírita, que seria o poema final, né, da sua obra Os Escravos. Depois Castro Alves psicografou pelo Chico Xavier, né? Augusto dos Anjos, ele coordenava sessões espíritas e psicografava. Depois também ele, né, já desencarnado, psicografou por intermédio de Chico Xavier. Everton Quadros também, né, lutou pela proclamação da República. Ele foi o fundador da Federação Espírita Brasileira, Everton Quadros. Então, o Espiritismo chegou no Brasil na segunda metade do século XIX. E foi ganhando repercussão, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital federal. E qual foi a contribuição do Espiritismo para a proclamação da República? Bom, as ideias espíritas fortaleceram essas aspirações nacionais de liberdade, de justiça, de tolerância religiosa. A doutrina espírita influenciou muito nas campanhas abolicionistas e republicanas. Tem um site muito interessante na internet chamado Luz Espírita, Espiritismo em Movimento. E esse artigo foi publicado no dia 12 de novembro de 2016. Eu achei interessantíssima aqui a fala, né, que está no site, em relação à contribuição da doutrina espírita na proclamação da República do Brasil. Então, escreve lá: de fato, faz parte da essência da revelação espírita as transformações sociais e políticas. A evolução dos povos e promoção do bem-estar das nações são consequências naturais que se espera desde quando as pessoas operam em si as reformulações morais. Quer dizer, transformar o homem para transformar o mundo, melhorar o homem para melhorar o mundo, né? Que nem aquela história, né? Que o jornalista precisava escrever um artigo, o filho só queria brincar, então ele pegou uma figura de um mapa mundi
e picou, assim, vários pedaços, cortou, fez um quebra-cabeça improvisado e falou para o filho: monta aí, depois a gente brinca. Mas rapidinho o filho montou o mapa-mundi e o pai ficou admirado: como é que você conseguiu tão rápido? Daí eu percebi, pai, que do outro lado dessa, né, dessa página havia a figura de um homem. Foi fácil eu montar a figura do homem. Montando a figura do homem, eu montei o mapa mundi, né? Então, é o que escrevem aqui, né? De fato, faz parte da essência da revelação as transformações sociais e políticas, fazem parte do progresso, né? As transformações sociais e políticas. A evolução dos povos e promoção do bem-estar das nações são consequências naturais que se espera desde quando as pessoas operam em si as reformulações morais. Onde houver consciências evoluídas, quaisquer que sejam os regimes, não importa, né, o tipo de governo, onde houver consciências evoluídas, haverá progresso. Do contrário, onde houver mentes ignorantes e corrompidas, nenhuma instituição conseguirá promover a paz, por mais justas e sábias que sejam suas leis, porque os usurpadores sempre encontrarão uma maneira de burlar a ordem. Isso acontece até hoje, né? Os usurpadores de poder sempre encontram uma maneira de burlar a ordem. São, como diz aqui o site espírita, né? Mentes ignorantes e corrompidas. Voltando a falar, né, aqui do século XIX, em 1857 foi lançado na França o Livro dos Espíritos. Mais ou menos lá pelo ano de 1860, olha, 3 anos depois, né, chegaram ao Brasil alguns exemplares em francês. E aí foram surgindo grupos espíritas. A primeira organização espírita que surgiu no Brasil chamava-se Grupo Familiar do Espiritismo, que surgiu em 1865, fundado por Teles de Menezes, na cidade de Salvador, na Bahia. Em 1873, surgiu o Grupo Espírita Confúcio. Esse grupo traduziu as obras de Allan Kardec, do francês para o português. Né? Então, o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857, lá na França, foi traduzido para o português em 1875, 8 anos depois. É que não é como hoje, né? Hoje o mundo está globalizado, tem internet, uma obra é lançada, daqui a pouco se espalha pelo mundo inteiro. Naquele tempo não tinha nem avião. Os livros tinham que vir de navio e, ó, para atravessar o Atlântico demorava muito, né? Então, em 1874, também em Salvador, surgiu um outro grupo espírita, chamado Associação Espírita Brasileira. E outros grupos foram surgindo. Mas o que aconteceu? Com a proclamação da República, proibiu-se a prática do espiritismo. A gente lê, né, que Bezerra de Menezes lutou muito contra essa proibição. Só em 1894, 5 anos depois, porque a proclamação do Brasil foi em 1889, só em 1894, 5 anos depois, é que a situação ficou mais favorável para os espíritas. Imagina nesses 5 anos, como eles foram perseguidos. Então, como a coisa, né, ficou mais leve, né, menos vigilância, menos opressão, os grupos espíritas voltaram a se multiplicar e a se fortalecer. No entanto, foi só com a Constituição de 1946 que garantiu-se ampla liberdade religiosa no país. Então, eu assim, recomendo, né, para quem tiver interesse, ler um livro fabuloso do Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, psicografado pelo Chico Xavier.
porque ele conta desde a época do descobrimento do Brasil, ele conta toda a história do Brasil, trazendo os fatos que aconteceram aqui, né? Aqui na nossa terra, na matéria, mas também como que se desenrolavam, né? Toda a proteção, a organização, o planejamento, lá do plano espiritual, direcionado pelo Ismael. Então, vale a pena, muito, muito a pena ler. E a gente, né, agradece a Deus, a Jesus, por termos tido um imperador como Dom Pedro II, que dizem que quando ele viajava, ele não levava comitiva, ele ia de uma, sabe, se vestia de uma forma assim, muito humilde, diferente dos outros governantes. As pessoas até ficavam surpresas, mas com a imensa inteligência, erudição, conhecimento dele, ele conquistou admiração no mundo inteiro, por todos os países por onde ele foi. Então, nós agradecemos muito a Deus, a Jesus, né, por confiar, né, que o Brasil um dia será coração do mundo e pátria do Evangelho, como todos os autores espirituais dizem. Isso não é uma promessa, é um convite, depende da gente, né, depende de nós brasileiros tornarmos esse país o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Porque, segundo o próprio Humberto de Campos, nós somos espíritos, nós aqui, reencarnados no Brasil, que muito falimos em encarnações passadas, principalmente na área religiosa. E agora que voltamos, né, como espíritas, querendo consertar a nossa situação. Então, vamos fazer, né, o possível para que o Brasil realmente se torne coração do mundo e a pátria do Evangelho nesse mundo de transição planetária, né? Estamos caminhando para o mundo de regeneração, mas façamos a nossa parte. Então, amigos queridos, hoje, né, dia 15 de novembro, aniversário da proclamação da República do Brasil. Agradecemos, né, a todos esses grandes heróis que tornaram isso possível. Agradecemos ao Dom Pedro II, o imperador que tão serenamente, tão resignadamente voltou para Portugal, como ele mesmo disse que não queria que houvesse derramamento de sangue de nenhum brasileiro, e isso realmente ocorreu, né? Ninguém, não houve lutas, né, nessa época. Então, nós agradecemos, né? Agradecemos por todos eles terem preparado o nosso país, que chegou até aqui, e pedimos a Deus e a Jesus amparar o nosso país, amparar os nossos governantes, amparar o nosso povo, as nossas instituições. Façamos uma vibração pelo mundo inteiro, por todos os países, por todos os povos, mas hoje, em especial, para o nosso país. E agradecemos a Ismael, né, que nos acompanha, nos protege. Agradecemos ao Dr. Bezerra de Menezes, que também muito lutou pela implantação do Espiritismo no Brasil. Agradecemos a Jesus, a Deus, a todos os mentores, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, e pedimos, Senhor, abençoa a nossa semana, a nossa saúde, os nossos compromissos de trabalho, de estudo, abençoa nossos lares, nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus. Amigos queridos, uma boa noite.